noite, igreja. Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos fazer a leitura da Escritura. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 26, e o versículo número 26 também. A Páscoa vai ser, não é no dia de hoje, mas sabemos que está chegando, vai ser no domingo. Mas nós vamos entender o real significado da Páscoa, como era e o que ele passou a ser. Não é verdade? Diz a palavra do Senhor: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira, até que aquele dia em que beberei novamente deste vinho novo, um vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, irmãos? Pode se sentar. Bom, na mentalidade de hoje, a Páscoa significa alegria, descontração, lazer e harmonia. Mas esse não é o significado da Páscoa segundo a Bíblia. Para os judeus, a Páscoa ela foi instituída por Deus, como sendo uma celebração, para ser a celebração de um povo que era escravo e foi liberto. O significado da palavra Páscoa, se for bem no hebraico mesmo, significa passagem, porque é a lembrança do povo que passou pelo Mar Vermelho. É um antes e um depois na vida daquelas pessoas que estavam sendo escravas. E quando Deus instituiu a Páscoa como comemoração, é para lembrar de que um dia aquele povo já foi escravo. Então, quando você for comemorar a Páscoa nesse domingo, lembre de um dos reais significados, que você já foi um escravo, mas que um dia alguém ouviu a voz de Deus e essa pessoa foi responsável por te tirar do Egito. Você fez uma passagem, você atravessou pelo Mar Vermelho, e esse foi o significado que se teve até o momento em que Jesus fez a sua última preparação, a sua última Páscoa. Então, para nós, ganhou um novo significado: dor, tristeza, uma breve despedida. Porque a Páscoa que realmente importa para nós, cristãos, celebramos elas toda vez, uma vez por mês, nós celebramos a Santa Ceia. Muitas pessoas nem sabem explicar que uma vez por mês nós celebramos a Páscoa. Mas não a Páscoa como os judeus faziam. A Páscoa que faz nos lembrar de Jesus Cristo. Quando ele estava ministrando essa Páscoa, teve toda uma preparação, sabe por quê? Porque dificilmente paramos para pensar na última ceia, na Santa Ceia, que é a mais famosa, como um dos momentos mais tristes que Jesus pôde passar. Foi naquela mesma noite que ele foi traído, foi naquela mesma noite que um dos seus o negou. E tudo que ele estava sentindo naquele momento, enquanto comia, era tristeza.
A Bíblia é bem clara nesse capítulo 26, e deixa bem claro em específico uns versículos adiante aqui, ó. E eles ficaram muito entristecidos. Um dia de tristeza. Diz a palavra do Senhor, né? A Páscoa foi instituída por Deus para que os filhos de Israel nunca se esquecessem de que já foram escravos. A primeira mensagem que eu lembro de eu ter pregado numa igreja vai ser sobre esse versículo que eu vou ler agora. Por meses e meses, eu lembro que o pastor Dinei trabalhou comigo em discipulado. E essa foi a palavra que, a primeira vez que eu preguei numa igreja, foi numa quarta-feira. Eu lembro bem, eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade. E eu sempre tive essa aptidão por ler a palavra, buscar. E justamente tem o tema, né, de falar sobre o sangue de Jesus, foi justamente o primeiro, acho que foi o primeiro tema que eu preguei. O que seria de nós se não fosse esse sangue? Apocalipse, no capítulo de número 12, eu vou fazer essa leitura, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor, Apocalipse 12, versículo 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram a sua vida até o seu momento de morte. Não amaram a sua vida até o seu momento de morte. Eu sei que hoje é bem comum a gente ser muito apegado a essa nossa vida aqui. Mas a base da fé dos primeiros cristãos não era amar a vida aqui, mas sim ansiar a vida que está por vir depois daqui. E qual era a força que eles encontraram? A força que estava no sangue de Jesus. O sangue que foi dado, que foi derramado por nós para a remissão dos nossos pecados. Eles venceram pelo aquele sangue, foi por aquele sangue. Aquele sangue foi o combustível. A base, para a nossa fé é o sacrifício e a ressurreição de Jesus. E o que seria de nós se não fosse esse sangue? Quando for comemorar essa Páscoa, lembre-se de uma coisa: dor, tristeza, despedida estavam no ponto crucial, estavam exatamente no ponto, no centro da maior virada na história que esse mundo já conheceu. Porque todos nós enfrentamos dor, tristezas, depressão, despedidas, mágoas, traições. Cristo Jesus passou tudo isso em apenas uma noite. E Ele, no final de tudo, com seus discípulos, cantaram um hino e seguiram para o Monte das Oliveiras. Sabe que Jesus tinha um momento de comunhão com Deus, assim como seus discípulos. Eu fico imaginando todos eles entristecidos e o mestre ali com eles, vamos cantar um hino aí, vamos louvar a Deus. Porque louvar a Deus no seu pior dia, louvar a Deus no seu pior momento, é algo que nos fortalece, nos dá uma força para seguir em frente. Muitas vezes a força não vem para nós, porque nos momentos de luta e de tristeza, às vezes a gente não louva. É mais fácil você louvar quando você está feliz. O Senhor Jesus e o Espírito Santo tocaram no meu coração hoje para
pedir perdão a toda a igreja, porque para muitos, ou melhor, com muitos eu cometi falhas aqui. Pessoas depositaram grandes esperanças, expectativas em mim, só que as dores e a tristeza do mundo às vezes estão puxando a gente para trás. Mas ainda hoje de manhã, né, também durante a tarde, uma das coisas que me ficava na minha cabeça era um verso de uma canção que eu tenho escutado com bastante frequência, que diz assim: e agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz e ser, ter paz de ver, andar e ser. Ele me fez amigo em seu verter. E o sangue de Jesus, como eu lembrei dessa palavra, é o que deu força para mim estar aqui hoje. Aleluia, Jesus. Nunca se esqueça de que o sangue de Jesus é algo poderoso na sua vida. Ai de nós se não fosse esse sangue. Já estava tudo decretado. Havia uma sentença para mim e para você. O salário do pecado é a morte. Alguém precisou morrer. O sangue de alguém precisou ser vertido. Durante o feriado da Páscoa, sabíamos que cordeiros eram sacrificados pela remissão dos pecados do povo. Nós não precisamos fazer isso porque Deus escolheu para si um cordeiro. E esse sangue verteu e alcançou todos nós. O Espírito Santo tocou hoje no meu coração para entregar uma mensagem assim bem simples, né? Eu gosto às vezes de falar com mais tempo, mas eu usei, né, o método que muitos estão usando, as meninas estão usando ali, de escrever e não fugir do que eu escrevi, sabe? O Espírito é sujeito ao profeta. Então, né, eu vou falar uma coisa aqui que Deus tocou no meu coração e vou estar fazendo o encerramento dessa mensagem, né? Eu não vou estar encerrando essa mensagem de fato, porque no seu coração ela ainda vai vingar. A mensagem não acaba quando o pregador entrega. A mensagem nós vamos levar para a nossa semana, para o resto dos dias que ainda estão por vir. 3 dias. Espere por 3 dias antes de tomar uma decisão. Porque se Judas Iscariotes, que traiu o sangue inocente, como ele mesmo foi devolver, ele disse assim: olha, eu pequei, eu traí um sangue inocente. Mais 3 dias ele ia entender o poder do sangue que ele traiu. Então, antes de você tomar as suas decisões, espere para poder ver o poder do sangue de Jesus que corre sobre você. O sangue de Jesus que foi por você. Espere o momento para você ver, antes de você tomar uma decisão, né, movida por dor, por tristeza. Espere para ver o efeito do sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Porque a história de Judas teria sido outra se ele tivesse entendido que se ele esperasse por 3 dias, o sangue que ele traiu ia salvar ele. Não é verdade? Ele não seria consumido pelo remorso. Graças a Deus pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, eu vou entregar essa mensagem, essa palavra, que o Senhor Jesus e o Espírito Santo ainda continue incomodando o seu coração com ela. Amém? Receba nosso pastor aplaudindo a Jesus.